Salve o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Quero dizer já para a igreja que a presença do Senhor é real nesse lugar. Aleluia. Talvez hoje a casa não esteja tão cheia, aleluia, de ouvintes, mas acredite, ela está cheia do poder de Deus. Esta casa está cheia da presença do Senhor. Aleluia, eu pude contemplar, aleluia, a presença do Senhor neste lugar. Então, se o Senhor se faz presente, aleluia, Ele é maioria. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Aleluia, louva a Deus por esta oportunidade de estar aqui, de conhecer, aleluia, esta família, a qual ainda não conhecia. Conhecia o pastor Marcos, um pouco, alguns aqui, ali o Matéria Luiz, o guitarrista aqui. E assim, eu quero louvar ao Senhor pela vida do pastor Marcos, por ter feito esse convite a mim, pela vida do pastor presidente. Louvado seja o nome do Santo Senhor, para estar permitindo estarmos aqui, falando do amor de Deus. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Confesso para os irmãos que não é fácil, aleluia, falar do amor do Senhor, pregar a palavra do Senhor, porque é uma grande responsabilidade. Aleluia, eu não me acho digno, mas é o Senhor que opera, é o Senhor quem fala. O pregador aqui nesta noite não sou eu, mas é sim o Espírito Santo. O pregador aqui nessa noite é o Espírito Santo. Eu creio que ele tem uma palavra no meu teu coração. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Que se perca de tempo, irmãos, abram vossas Bíblias, aleluia, no livro do profeta Samuel, aleluia, o tema da campanha. 1 Samuel, capítulo 3. Samuel, capítulo 3, versículo 3 a seguir. Aleluia. Grande Deus. Que a voz do Senhor, aleluia, está audível em nossos corações nesta noite. Que a voz do Senhor venha ser despertada em nossos corações nesta noite. Encontrou os amém? Podemos estar lendo? Pode dizer assim: antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir. E o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: aqui estou eu. E ele correu até ele e disse: aqui estou eu, pois me chamaste. E ele disse: não chamei, deita-te novamente. E ele foi e se deitou. E o Senhor chamou mais uma vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi até ele e disse: aqui estou eu, pois tu me chamaste. E ele respondeu: não chamei, meu filho, deita-te novamente. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel novamente pela terceira vez. E ele se levantou e foi até ele e disse: aqui estou eu, pois tu me chamaste. E ele percebeu que o Senhor havia chamado a criança. Por isso Eli a Samuel: vai, deita-te, e sucederá que ele te chamar, tu dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi e se deitou em seu lugar. E o Senhor veio e levantou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, pois teu servo ouve. A igreja pode se assentar, aleluia, glorificando o Senhor com as palmas, aleluia, bem alegre. Aleluia. Minha vida já foi apresentada. Eu gostaria de estar fazendo uma breve oração, aleluia, apresentando a palavra do Senhor nesta noite. Senhor Deus e Pai, Pai nosso Senhor, Salvador, Cristo Jesus, aqui estou, meu Deus e meu Pai, diante de tua presença, Senhor. Aleluia, diante da tua palavra, Pai. Que não venha ser eu, meu Deus, a ministrar, mas que venha
ser do Santo Espírito, Senhor. Que a tua palavra, meu Deus e meu Pai, venha achar, meu Deus, a cada coração, meu Deus e meu Pai, preparado para receber, meu Senhor, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, venha falar em cada coração segundo a tua vontade. Não aquilo, aleluia, que achamos que precisamos, mas aquilo que nos sabe a qual precisamos, Senhor. Então fale conosco, Senhor, nesta noite. Fique conosco, eu te peço, Pai. Desde já te agradeço. Amém e amém. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vejo, aleluia, diante da palavra do Senhor, aleluia, que o resumo de toda a Bíblia, aleluia, da palavra do Senhor, é ouvirmos a voz do Senhor. É ouvirmos a sua voz. Porque se nós, aleluia, formos pegar de Gênesis, o livro da criação, desde lá o princípio, Deus nos criou através da sua palavra. Deus formou tudo através da sua palavra. E Deus, em nos formar, aleluia, Ele nos formou do pó da terra, nos fazendo corpo, nos fazendo alma, e colocando sobre nós, aleluia, o teu Espírito, nos tornando, aleluia, alma vivente, nos dando fôlego de vida. Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Assim como Deus é três que se testificam no mundo, nós somos três que se testificamos em, aleluia, o corpo que liga a terra, a alma que liga ao corpo e o Espírito que liga a Deus. E Deus, aleluia, Ele nos criou, aleluia, para ouvirmos a sua voz, para o adorarmos segundo a sua palavra, para governarmos segundo a sua palavra, segundo a sua voz. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Mas fomos feitos, aleluia, homens a qual Deus, Ele nos deu o direito de escolha. Fomos feitos, aleluia, homens a qual Deus, aleluia, nos deu livre-arbítrio. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, lá em Gênesis, a partir do capítulo 2, versículo 7, que fala sobre a criação do homem, que Deus, Ele ordenou ao homem a governar sobre toda a criatura, a dar nome aos animais. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E Deus deu somente uma advertência, somente um mandamento, que o homem não viesse comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E até então o homem vivia na inocência, porque ele sempre ouvia a voz de Deus. Sabemos que Adão, ele ouvia a voz do Senhor todos os dias. E a palavra do Senhor nos diz ainda mais que eles eram íntimos, muitos íntimos. O Senhor, aleluia, todo dia na viração do dia, ele descia no jardim e andava com Adão. O Senhor, ele andava com Adão, ele conversava com Adão. Imagino eu, aleluia, Adão conversando com o Senhor, andando lado a lado, aleluia, e o Senhor falando com ele, ele escutando. Era uma grande intimidade. Adão ouvia a voz do Senhor em todo momento. Mas, através da desobediência, então veio o pecado. Adão decide, aleluia, dar ouvido à sua natureza carnal. Adão decide dar ouvido, aleluia, à sua natureza carnal. Louvado e exaltado seja o nome do Santo Senhor. Todos nós sabemos, aleluia, da história. Aleluia, a serpente enganou a Eva comeu, aleluia, do fruto e deu a Adão, a qual comeu. Mas não foi Eva que fez Adão pecar, foi a sua escolha. Louvado e exaltado seja. Então nós decidimos
decidimos escolher entre ouvir a voz de Deus e entre ouvir, aleluias, o nosso ego, entre ouvir, aleluias, o nosso desejo carnal. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Nós decidimos, aleluia, se vamos viver em obediência ou em desobediência. Nós decidimos, aleluia, em qual voz deve estar mais audível dentro de nós. Aleluia. Porque, aleluia, existe voz que nos dizem, aleluia, para encontro ao nosso Deus. Aleluia. O nosso ego, ele é uma voz a qual nos diz para confiarmos em nós mesmos. Então, em ouvir a voz de Deus, podemos também, aleluia, confiar nele. Então, se estamos ouvindo a voz do Senhor, estamos confiando no Senhor. Mas se ouvirmos a nossa, aleluia, nosso ego, a voz, aleluia, da nossa natureza carnal, ou a voz do nosso adversário, assim como Eva ouviu, nós estamos, aleluia, confiando em nós mesmos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E temos, aleluia, grandes homens que viveram a sua vida em ouvir a voz do Senhor. E o Senhor, em saber, aleluia, que haveria homens que ouviriam a sua voz, que dariam ouvido à sua palavra, o Senhor, Ele nos prometeu a restituir a intimidade, aleluia, que havia perdido entre o homem e Deus. Porque a desobediência trouxe o pecado, e o pecado nos separa de Deus. O pecado faz a separação entre o homem e Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Santo Senhor. Sabemos que quando Adão ele pecou, assim como o Senhor havia dito, as quais seriam as consequências do pecado em desobedecer a sua voz, Adão ele recebeu, aleluia, todas essas consequências. Ele adquiriu todas essas consequências em, aleluia, desobedecer a voz do Senhor. Adão então agora, aleluia, ele é separado do Senhor. Ele é, aleluia, tirado do jardim. Ele agora passa, aleluia, a morrer. Uma palavra, como o Senhor já havia dito, que ele morreria se ele comesse daquele fruto, daquela árvore. Então Adão agora, aleluia, ele está condenado à morte. Louvado e exaltado seja o nome do Santo Senhor. O Senhor ele não obriga a nós ouvirmos a sua voz, a darmos ouvido à sua voz, por conta do livre-arbítrio, pelo direito de nós escolhermos. O Senhor ele não nos obriga a ouvir a sua voz. Mas veja bem, observa que o Senhor ele sempre busca nos alertar, a falar conosco, a fazer com que nós venhamos ouvir a sua voz e termos a oportunidade, aleluia, de redimir com Ele, de se redimir com Ele. Então nós não somos merecedores nem dignos de tal misericórdia, aleluia. Através de nós, aleluia, ouvimos a voz do Senhor, ainda tendo a natureza pecaminosa de Adão, a natureza adâmica, o Senhor ele nos dá a graça de restituir o que se havia perdido. E ouvimos a voz do Senhor, nos dias de hoje, o Senhor nos alcança com a sua graça. Aleluia. E podemos novamente, aleluia, ter acesso à intimidade com Deus, a ser amigo de Deus. Porque, aleluia, o Senhor ele tem inimizade com aquele, aleluia, a qual tem amizade com o pecado. Pois quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Porque a nossa natureza caída nos puxa para este mundo.
já foi dito, o nosso corpo, ele nos liga a essa terra, a este mundo caído. Mas há em nós um Espírito que liga a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Santo Senhor. E através desse Espírito, Deus fala conosco. E para nós sabermos se Deus está falando conosco, qual é a voz que temos ouvido, devemos saber, aleluia, estar no centro da vontade do Senhor. Sabemos que logo após, aleluia, a queda de Adão, muitos homens, aleluia, pecaram contra o Senhor. E a terra estava cheia, aleluia, de pecado. E o Senhor olhou para a terra, aleluia, e se arrependeu de ter feito o homem. E o Senhor, aleluia, pensou em destruir o homem da face da terra. Pois o homem não ouvia mais a palavra do Senhor. O homem não ouvia mais a voz de Deus. O homem não dava mais ouvidos à voz do Senhor. Ele ouvia seu ego. Ele confiava em si mesmo. Pois ele era arrogante por confiar em si mesmo, por não ouvir a voz do Senhor. Então nos tornamos arrogantes, aleluia, egoístas, soberbos, no momento, aleluia, que nós não ouvimos a voz do Senhor. Então, aleluia, o Senhor viu a Noé, e Noé, aleluia, foi encontrado justo diante de Deus. Porque Noé, aleluia, ele conhecia a palavra de Deus. Noé conhecia a história que Deus viu o homem, sua imagem e semelhança. Aleluia, que Deus criou o primeiro homem, Adão, e este homem caiu. E através deste homem o pecado, aleluia, dominou sobre a terra. Mas Noé, ele escolheu, aleluia, andar segundo a palavra do Senhor. Noé decidiu andar, aleluia, dentro do centro da vontade do Senhor. E através, aleluia, dele estar no centro da vontade do Senhor, a voz do Senhor e a palavra do Senhor até ele, acerca, aleluia, do que Deus iria fazer. Deus o alertou. Deus, aleluia, falou para Noé sobre o dilúvio, sobre o grande dilúvio que teria. E instruiu a Noé a construir a arca e a salvar a sua família. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E Noé assim creu e obedeceu. E Noé também, aleluia, não só isso, ele anunciou a palavra do Senhor. Noé, ele anunciou para que o povo viesse ter a chance de se redimir, de se salvar do dilúvio, de se salvar da ira de Deus. Mas o povo decidiram, aleluia, não ouvir as palavras do Senhor, a voz do Senhor. Então sabemos que Noé se salvou. Noé salvou a sua família por ouvir a voz do Senhor, por obedecer a voz do Senhor. Aleluia. Então todos aqueles que não ouviram a voz do Senhor obedeceram. Aleluia. Então essa é a consequência de não ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Então, para sabermos qual voz estamos ouvindo, aleluia, depende de como estamos, aleluia, diante de Deus. Se estivermos andando segundo a tua vontade, se estivermos andando, aleluia, no centro da vontade do Senhor, aleluia, vamos saber que a voz que estamos ouvindo, aleluia, ela é de Deus. Porque a voz de Deus é inconfundível. Porque senão como nós saberia, aleluia, que construir a arca ia salvar a sua família. A palavra do Senhor nos relata que Noé levou 100 anos para construir a arca. Para você ter uma ideia o que é confiar em Deus e na voz do Senhor, e ouvir a voz do Senhor. Noé, ele passou 100 anos esperando por um dilúvio. Ou seja,
no lugar que ele estava, aleluia, estava seco. Ele estava construindo essa arca no lugar seco. Segundo a palavra do Senhor, os seus vizinhos, aleluia, os homens daquela região, aquelas pessoas zombavam de Noé. Mas Noé preferiu confiar na voz do Senhor. Aleluia. E assim ele foi salvo e salvou a sua família. E deu a oportunidade a nós hoje de estarmos aqui. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então, se a voz que ouvimos dentro de nós, aleluia, porque se estivermos andando segundo as nossas vontades, segundo nossos desejos, confiando em nós mesmos, a voz que vai, aleluia, sobressair em nós, aleluia, vai ser a voz do ego, vai ser a voz, aleluia, do nosso adversário, a qual quer nos destruir. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Abraão também é um exemplo, aleluia, de um homem que ouviu a voz do Senhor e decidiu confiar e crer e obedecer. A voz do Senhor deu a Abraão, para que Abraão saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para uma terra a qual ele não sabia que terra era essa. E Deus lhe prometeu uma terra, lhe prometeu um povo, uma grande descendência. E Abraão decidiu crer e obedecer, e assim foi, aleluia, na vida de Abraão. Louvado e exaltado seja o nome do Santo Senhor. No livro, aleluia, do evangelista, no livro do Evangelho segundo a luz escreveu João, aleluia, se a igreja quiser acompanhar, o Evangelho de João, no capítulo 10, e no versículo 17 diz, perdão, no versículo 27, segundo João, aleluia, livro de João, capítulo 10, versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Louvado e exaltado seja o nome do Santo Senhor. Ou seja, aqueles, aleluia, a qual ouve a voz do Senhor, o Senhor a conhece. Louvado e exaltado seja o nome do Santo Senhor. Isso é Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Irmãos, o nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe, Ele conhece a cada um de nós. Ele conhece os nossos pensamentos do nosso coração. Mas somente as suas ovelhas ouvem a sua voz. Somente as suas ovelhas ouvem a sua voz. Louvado e exaltado seja o nome do Santo Senhor. Porque, aleluia, o Senhor Ele nos conhece. Aleluia. E em nós ouvir a sua voz, aleluia, o seguimos também, o conhecendo, confiando, aleluia, em sua palavra, confiando, aleluia, em sua voz. Louvado e exaltado seja o nome do Santo Senhor. Em Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. A fé, ela chega até nós por nós ouvir a palavra do Senhor, por nós ouvir a voz do Senhor. Esta fé é o que nos move. Essa fé que nos faz, aleluia, vencermos as batalhas de cada dia, e até mesmo nós vencermos a voz, aleluia, que é contra a voz de Deus, que é a voz, aleluia, do nosso ego, que é a voz do nosso adversário, aleluia, dizendo para que nós
viemos desobedecer a voz de Deus, para que nós viemos nos satisfazer aos desejos da carne, ao desejo da natureza caída de Adão. Louvado, exaltado seja o nome do Santo Senhor. Então a fé em ouvir a voz do Senhor, aleluia, ela nos dá força para prosseguir, confiando no Senhor, porque o justo, ele vive pela fé. Assim nos diz a palavra do Senhor, que o justo viverá pela fé. Louvado e exaltado seja o nome do Santo Senhor. A palavra do Senhor nos conta, aleluia, que Jesus, quando pregava a palavra, aleluia, do reino dos céus, acerca do seu reino, do reino vindouro, aleluia, homens que se diziam conhecer a Deus, como os fariseus, eles zombavam do Senhor, eles não davam ouvido àquelas palavras. E o Senhor, aleluia, diz então, ainda no livro de João, no versículo 26 do capítulo 10, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. Mesmo o Senhor pregando, eles não conheciam a voz do Senhor, porque eles não eram as ovelhas do Senhor. Então nós, cada um de nós aqui que buscamos ouvir a voz do Senhor, somos as ovelhas do Senhor. Aleluia. Aleluia. E o Senhor, Ele nos conhece. Louvado e exaltado seja o nome do Santo Senhor. E nós o seguimos. Aleluia. Ana, a mãe do profeta Samuel, quando ela, aleluia, pedia por um filho a Deus, e ela tinha um grande desejo de ter um filho, de dar um filho ao seu esposo, ela clamava ao Senhor, ela rogava ao Senhor, ela orava ao Senhor, e ela então faz um voto com o Senhor, de que se o Senhor lhe desse esse filho, ela iria o entregar para o servir ao Senhor. Então você pode ver a que Ana, ela não colocou o seu desejo acima da vontade de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Santo Senhor. Ana, ela buscou alinhar o desejo do seu coração, isso com a vontade do Senhor. Ana buscou alinhar a sua vontade com a de Deus. Devemos alinhar ser assim. Devemos alinhar os nossos desejos, as nossas vontades com a vontade do Senhor, estar no centro da vontade do Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor ele venha continuar falando conosco, nos orientando, e a voz do Senhor ser despertada em nós. Então Samuel, ele era uma criança, agora estava no centro da vontade do Senhor. E a palavra do Senhor veio até Samuel, ele ainda criança, porque Eli já não ouvia mais a voz do Senhor. Sabemos que o sacerdote Eli, ele já não ouvia mais a voz do Senhor, por aleluia, dar ouvidos ao seu ego, à sua vontade, a confiar em si mesmo. Seus filhos viviam cometendo, aleluia, delitos, mas ele, aleluia, preferia deixar seus filhos de qualquer maneira, passar a mão, aleluia, pela cabeça dos seus filhos, sem se preocupar com a vontade de Deus, sem se preocupar em ouvir a voz de Deus. E o Senhor já havia alertado Eli, mas Eli não ouviu. Então o Senhor, aleluia, agora fala a Samuel. E Samuel, aleluia,
Ele não conhecia ainda a voz do Senhor. Mas Eli, aleluia, por experiência, diz aleluia a Samuel, para que quando o Senhor viesse chamar novamente, ele dissesse: fala, Senhor, pois teu servo ouve. É assim, aleluia, nas nossas vidas. Quando ouvimos a voz do Senhor, aquela voz, aleluia, que não é confundível, que não é confundida, que não nos confunde. Aleluia, se estamos, aleluia, no centro da vontade do Senhor, buscamos ao Senhor, servimos ao Senhor, assim como ainda criança Samuel servia, a voz do Senhor, ela não vai nos confundir, não nos vai deixar confuso. Aleluia. E assim devemos falar com esta voz, a qual nos chama. Fala, Senhor, teu servo ouve. Aleluia. E devemos atentar a esta voz. Não só ouvir, mas atentar. Louvado e exaltado seja o nome do Santo Senhor. Atentar a voz do Senhor para que venhamos a estar no centro da tua vontade, para que venhamos agradar ao Senhor, para que venhamos alcançar, aleluia, a salvação da parte do Senhor, porque este é o desejo do Senhor, esta é a vontade do Senhor, a partir de que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, aleluia. E o inimigo tentou frustrar os planos do Senhor, nos fazendo pecar, nos fazendo, aleluia, dar ouvido a nós, a nossa natureza carnal. O Senhor, Ele teve a vontade e o desejo de nos salvar de tal condenação a qual o pecado colocou sobre nós, a qual a desobediência colocou sobre nós. O Senhor, Ele prometeu o seu Filho para nos salvar. Então a vontade do Senhor é que todos nós ouvimos a sua voz, para nós, aleluia, alcançarmos a salvação da sua parte, alcançarmos o seu reino, alcançarmos, aleluia, a intimidade que foi perdida, alcançarmos a relação, aleluia, que foi perdida entre o homem e Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Santo Senhor, para que possamos andar novamente, aleluia, com o Senhor, aleluia, ouvindo a sua voz. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, podendo, aleluia, desfrutar da vida eterna, porque o pecado, aleluia, a desobediência em não ouvir a voz do Senhor nos leva à morte, nos leva à ruína, nos leva à condenação eterna. Louvado e exaltado seja o nome do Santo Senhor. Então que nessa noite, aleluia, a igreja tenha ficado com essa palavra, a igreja, aleluia, venha ouvir mais a voz do Senhor, entender, aleluia, quando o Senhor está falando, entender, aleluia, que quando o Senhor fala, aleluia, nós não ficamos confundidos se estamos no centro da sua vontade. Louvado e exaltado seja o nome do Santo Senhor. Mas se estamos, aleluia, buscando confiar em nós mesmos, aleluia, esta voz já não está mais audível em nós, mas sim a voz, aleluia, do pecado, a voz, aleluia, da natureza caída. Louvado e exaltado seja o nome do Santo Senhor. Amém? Até aquele que faz saber ao Senhor, aquele que não pude falar, expressar, o Espírito Santo do Senhor vai falar mais alto em cada coração. Louvado e exaltado seja o nome do Santo Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade, aleluia, as palmas de louvor.